Bem-vindo a mais um vídeo, e o tema desse vídeo é entalpia de formação. Entalpia de formação também pode ser chamado de calor de formação, entalpia padrão de formação ou ΔH de formação, tá? E o que é isso? Ora, é o calor liberado ou absorvido na reação de formação de 1 mol de determinada substância a partir das substâncias simples no estado padrão. O que é o estado padrão? Bom, o estado padrão corresponde à forma alotrópica mais estável da substância sob pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius. Então, o que é estado padrão? É o estado, em que a substância se encontra na natureza, mais comumente na natureza, tá certo? As condições, digamos assim, normais, as condições ambientes normais. Então, por exemplo, veja, o hidrogênio, o gás hidrogênio, como ele se encontra na natureza, na atmosfera? Na forma gasosa, Nós podemos ter hidrogênio líquido? Sim, mas aqui no planeta Terra, a 25 graus Celsius e a 1 atmosfera, nós encontramos o gás hidrogênio na forma gasosa, tá? O oxigênio. Bom, o oxigênio a gente encontra ele na forma alotrópica de ozônio, que é o O3, e na forma do oxigênio gasoso, O2 gasoso. Como é que mais normalmente a gente encontra ele? Na forma de oxigênio gasoso. O ozônio até se forma lá nas camadas altas da atmosfera, E aqui na troposfera, aqui próximo do solo, em condições especiais, Então, normalmente nós encontramos o oxigênio formando o gás oxigênio a 25 graus e 1 atmosfera, tá bom? O carbono. Bom, o carbono, ele tem várias formas alotrópicas, tá certo? Várias formas alotrópicas, inclusive um que está aí na boca do povo, sendo objeto de muita pesquisa nos nossos dias atuais, é o grafeno. No entanto, quando você tem uma reação, de queima de uma árvore, por exemplo, o que ela vai formar? Ela vai formar carbono grafite, não vai formar grafeno, não vai formar diamante, Então, naturalmente, a forma alotrópica mais comum, do carbono, é o carbono grafite, é o carvão, que a gente conhece, tá bom? Então, a forma alotrópica nada mais é do que a forma alotrópica mais estável, É a forma em que a substância se encontra naturalmente, com menor conteúdo energético, com maior estabilidade a 25 graus Celsius e 1 atmosfera, ok? Bom, então, vamos ver, por exemplo, aqui, como é que fica a entalpia de formação do gás carbônico, A gente sabe que a entalpia de formação do gás carbônico é 393,5 kJ por mol. Como é que fica a equação desta reação? Bom, então para formar gás carbônico, e é interessante que a entalpia de formação, assim como ocorre com a entalpia de combustão, é sempre relacionada a 1 mol da substância em questão, tá bom? Então, como nós estamos pensando no CO2, então a gente sempre pensa em 1 mol de CO2. Para formar o CO2, que substância simples eu vou utilizar, Que substância simples, que forma alotrópica eu vou escolher? Então, por exemplo, veja, eu tenho o diamante e o grafite, que são as duas formas alotrópicas do carbono comuns na natureza, Então, na natureza,
o carbono se apresenta através dessas duas formas, né? O grafeno e outras formas mais são produzidos em condições especiais de laboratório. Alguns já estão sendo até produzidos industrialmente. No entanto, na natureza, né, sob a ação de fenômenos naturais, o carbono vai se manifestar na forma de diamante ou de grafite. Qual destas duas formas é a mais estável? É a mais comum, né? Então, é o grafite, tá certo? Então, eu vou usar o grafite, o carbono grafite, para formar CO2, tá bem? Então, vamos escolher aqui o carbono grafite. Bom, e o oxigênio, porque eu vou precisar de carbono e oxigênio para formar o CO2. Então, o carbono eu escolhi a forma alotrópica grafite. E o oxigênio? Bem, o oxigênio nós temos na natureza, em condições normais, se formando o oxigênio e o ozônio. Qual é o mais comum? Qual é o mais estável na natureza? Ora, é o oxigênio gasoso, né? Inclusive, 21% da nossa atmosfera é oxigênio, né? Então a gente vai usar o oxigênio. Veja, então para formar 1 mol de CO2, eu vou usar então carbono, grafite e oxigênio. Vamos agora conferir se a equação está balanceada. Então olha só, um carbono aqui, né? Tem que ter um aqui, beleza. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, eu vou precisar de 2, portanto aqui vai ser 1 também. Então a equação já está balanceada. Esta equação é chamada equação de formação do gás carbônico. Bom, aí você vai me perguntar assim, professor, mas esta não é uma equação de combustão do carbono grafite? É, também. É a mesma reação de queima do carvão ou do grafite, né, que é a mesma coisa, é a mesma reação de formação do CO2. Então, esse ΔH aqui pode ser chamado ΔH de combustão do grafite ou ΔH de formação do CO2. Tanto faz, ok? Bom, como é que você calcula o ΔH de formação de uma substância? Ora, a fórmula geral é essa, né? Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, né? Esse zero aqui em cima, né, representa a entalpia padrão da substância, né? Entalpia padrão, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu calcularia o ΔH de formação do CO2? Eu tenho aqui o ΔH da reação, né? Veja que foi convencionado que o ΔH, ou a entalpia de uma substância simples no estado padrão, é igual a zero, tá bom? Então foi convencionado que a entalpia de uma substância simples, qualquer que seja ela, no estado padrão, é sempre igual a zero, ok? Então a entalpia do carbono grafite, que é a forma alotrópica mais estável, né, o estado padrão do carbono, é igual a zero. A entalpia do oxigênio, porque ele está no estado padrão, né, que é a forma alotrópica mais estável dele na natureza, também é igual a zero, tá certo? Bom, aqui é uma substância composta, portanto a entalpia dela é diferente de zero, tá certo? Então a entalpia de formação do CO2 não é zero. Então nós vamos calcular essa entalpia de formação dele aqui, tá bom? Então veja, como é que eu calculo? O que eu tenho aqui? Olha, eu tenho o ΔH da reação, tá? Eu tenho o ΔH da reação. Esse ΔH eu consigo, queimando esse grafite, eu consigo calcular, né, pelo calorímetro, por exemplo, a energia liberada nessa reação, ok? Então vamos aplicar essa expressão aqui para determinarmos esse ΔH aqui, ou essa entalpia padrão do CO2, tá bom? Então veja, o que eu tenho? Ora, eu tenho o ΔH. Então, o ΔH eu já tenho, 393,5. Bom, a entalpia dos produtos é isso aqui. Eu não tenho, ó, entalpia do produto, né? Que é a entalpia final, digamos assim, né?
menos a entalpia dos reagentes, que é zero, tá certo? Que é zero. Então veja que a entalpia da reação corresponde à entalpia do CO2, tá certo? A entalpia de formação do CO2. Então, quando você porque o que acontece? Calcular a entalpia de uma substância não é possível, né? Mas é possível a gente calcular a variação de entalpia para uma reação, tá certo? E aí, dessa forma, veja que a entalpia da reação corresponde à entalpia do CO2, tá certo? A entalpia da própria reação corresponde à entalpia do CO2. Bom, vamos calcular aqui o calor de formação para o etanol, C2H5OH, que é o álcool normal, o álcool de combustível aí, né? O ΔH da reação de formação dele, da reação inteira, é 278 kJ por mol, tá? Então, para formar ele, o que nós precisamos? Veja, para formar essa substância, quais as substâncias simples que eu preciso? Eu vou precisar de carbono, eu vou precisar de hidrogênio e eu vou precisar de oxigênio, certo? Então eu vou precisar das substâncias simples que tenham carbono, hidrogênio e oxigênio, para eu poder formar essa substância, tá? Então nós já aprendemos como é que a gente faz. Então o carbono aqui, que eu vou utilizar é o carbono grafite, certo? Então eu vou usar o carbono grafite. Eu vou também precisar da substância simples que tenha hidrogênio. Qual é a substância simples do hidrogênio? Ora, é o gás hidrogênio, tá? O gás hidrogênio, H2, tá? E qual a substância simples mais no estado padrão que tenha o oxigênio? Ora, é o gás oxigênio também. Então eu vou precisar do carbono grafite, eu vou precisar do hidrogênio e do oxigênio para formar esta substância, certo? Agora é só balancear a equação. Veja que aqui nós temos 2 carbonos. Então, colocamos lá 2, né, para acertar o coeficiente do carbono. Ora, o hidrogênio, aqui eu tenho nessa molécula, eu tenho 5 mais 1, 6. Eu tenho 6. Então aqui eu vou precisar de 6. Qual é o número que eu vou colocar aqui para multiplicar o 2 e formar, ali, corresponder a 6 no total, né? Claro que 3. E aqui eu tenho apenas um oxigênio, apenas um átomo de oxigênio por mol de etanol, apenas um mol de átomos de oxigênio, né? Então aqui qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 1? Exatamente, vai ser meio, tá certo? Então, o ideal não é colocar 0,5, é colocar na forma de fração. Então, esta é a equação de formação do etanol. Como que você calcula a entalpia padrão dessa substância? Bom, o ΔH da reação eu tenho, que é o ΔH da reação de formação dele, que é essa daqui. Bom, a entalpia dessa substância eu tenho, certo? A entalpia dessa eu tenho, que é 0, dessa também é 0, dessa daqui também é 0. Isso significa que esse ΔH corresponde à entalpia de formação do etanol, tá certo? Ok? Muito bem, então vamos mais um aqui para a gente só treinar, né? Então olha só, aqui nós temos o ácido sulfúrico, tá? Quais seriam as substâncias simples no estado padrão para a formação do ácido sulfúrico, né? Então, olha, eu vou precisar de hidrogênio, eu vou precisar de enxofre, eu vou precisar de oxigênio, né? Então, nós já sabemos que eu vou precisar do hidrogênio, então vai ser o hidrogênio gasoso, né? Eu esqueci de colocar aqui o Gzinho de gasoso, a gente precisa pôr, né? O enxofre sólido, né? Que é o enxofre, a fórmula química é essa mesmo, é o S, né? E também o O2, certo? O O2, né? O O2 gasoso, né? Faltou só colocar o Gzinho aqui de gasoso para o hidrogênio, tá bom? Então, olha só. Agora, acertando a equação, olha. Veja, é sempre para 1 mol da substância que eu vou formar, certo? É sempre 1 mol. Então, neste 1 mol de ácido sulfúrico, eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio. Então, aqui já tem 2. Então, é só colocar 1 lá, né? Ok? Bom, enxofre é 1 também. Maravilha, ó, tá certo? E o oxigênio são 4 aqui, né? Então eu preciso colocar quanto aqui? Colocar 2. Muito bem, tá?
Então, o ΔH desta reação de formação é 814 kJ por mol de ácido sulfúrico, tá certo? Maravilha. Veja, vamos aqui fazer um exercício da FAAP de São Paulo. Ele quer que você calcule, ó, a entalpia da reação de combustão do álcool etílico, sendo dadas as entalpias de formação das substâncias, tá? Então veja lá, o álcool é este aqui, é o combustível. Nós já vimos num vídeo anterior a respeito das entalpias de combustão. E a gente viu o quê? Toda reação de combustão tem duas substâncias como reagentes. Um é o combustível, né? E a outra substância é o comburente. O combustível é aquele que vai ser queimado e o comburente é sempre o gás oxigênio, tá certo? Então aqui, claro que o álcool etanol, né? Ou álcool etílico, que é a mesma coisa, é o combustível. Eu vou precisar colocar ele para reagir com quem? Com oxigênio. Eu também nós explicamos no vídeo anterior que combustão nada mais é do que uma reação de oxidação, ou seja, vai formar óxidos, né? Vai formar óxidos. Eu expliquei que o C vai gerar CO2, o óxido de carbono, e o H vai formar o óxido de hidrogênio, né? Então nós vamos ter aqui o óxido de carbono, que é o dióxido de carbono, o gás carbônico, e aqui nós vamos ter a água, que é o óxido de hidrogênio, né? Monóxido de hidrogênio, tá certo? Então toda reação de combustão vai formar óxidos, ok? Então quando eu expliquei que se o combustível tiver carbono e hidrogênio, os carbonos vão ser oxidados para formar o óxido de carbono, CO2, e os hidrogênios vão ser oxidados para formar o óxido de hidrogênio, que é a água, tá bom? Então agora é só acertar a equação. Primeiro, acertando os carbonos. Então nós temos aqui 2 carbonos. Então temos que acertar aqui colocando quanto? 2 carbonos, né? 2 carbonos. Hidrogênios. Nós temos 6 hidrogênios, tá vendo? 6 hidrogênios, 5 aqui mais 1, 6. Aqui tem que ter 6 também. Quanto que eu ponho aqui? Muito bem, ponho 3. Agora eu já tenho os oxigênios acertados aqui. Falta acertar deste lado. Então olha lá, 3 mais 4, 7, né? Este aqui já está acertado, então já tem 1, faltam 6, ok? Deste lado tem 7. Deste lado também tem que ter 7, só que aqui já tem 1. Então faltam 6. Quanto é que eu ponho aqui para formar 6? Multiplicando pelo 2? Isso mesmo, 3. Aqui eu vou ter que pôr 3, certo? Muito bem. Então vejam, como é que a gente calcula o ΔH desta reação? Veja, ora, ΔH da reação é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Aqui nós temos o valor desta entalpia aqui, olha, é dado menos 66,2 kcal por mol. Como eu tenho apenas 1 mol, então aqui é apenas 66,2, ok? Aqui são 3 mols de oxigênio, mas o valor é 0, né? Porque o oxigênio é substância simples no estado padrão, né? Oxigênio gasoso, né? Muito bem, aqui eu tenho 2 vezes o CO2, olha. O CO2 é 94,1 kcal por mol, menos 94,1, né? Só que aí eu tenho 2 vezes, eu tenho que multiplicar por 2, certo? E aqui eu tenho 3 vezes a água. Então o valor da água é menos 68,4 kcal por mol, né? E aí só que são 3 vezes, ok? Bom, agora é só fazer as continhas, né? Então aqui a entalpia do reagente vai ser só isso mesmo, porque aqui é 0, certo? Muito bem, então a entalpia dos reagentes será menos 66,2. Deste lado, vamos fazer a conta. 2 vezes 94,1 menos 188,2, mais, aqui também vai dar negativo, né? 3 vezes 68,4, 205,2. Então, deste lado aqui vai dar, somando tudo, menos 393,4, tá certo? Que será a entalpia dos produtos, ok? Bom, aí eu tenho a entalpia dos produtos e também a dos reagentes, é só aplicar aqui, certo?
Então, ó, ΔH vai ser entalpia dos produtos, menos 393,4. Põe aqui. Menos a entalpia dos reagentes, que é menos 66,2. Põe aqui. Então, aqui você vai ter negativo e aqui você vai ter positivo, certo? Menos com menos, ok? Então, você tem menos 393,4 mais 66,2. Então, aqui você conserva o sinal do maior, vai conservar o sinal do negativo, claro, né? E faz essa conta, vai dar 327,2 kcal por mol. Veja que a entalpia da reação de combustão considera sempre um mol do combustível, tá bom? Então, é assim que a gente aplica a entalpia de formação para resolver questões, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.